Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a fisioterapia neurofuncional. Ela vai ser uma especialidade da fisioterapia que vai atuar na forma de preventiva, paliativa, adaptativa ou curativa de sequelas relacionadas a dano no sistema nervoso, tanto periférico quanto central, e em doenças neuromusculares. E o fisioterapeuta ele vai ter a responsabilidade de avaliar o paciente, dar o diagnóstico cinético-funcional, traçar o plano de tratamento e definir o momento da alta. Quando o fisioterapeuta for traçar o seu plano de tratamento, ele vai ter que levar em conta a inclusão de intervenções que exploram mais o domínio de atividade e participação, pois as estratégias comportamentais devem ser integradas na reabilitação do indivíduo, já que o fisioterapeuta deve levar em conta não apenas a doença ou a condição clínica, mas sim tudo que envolve o indivíduo em tratamento. Assim, teve que levar em consideração todos os possíveis acometimentos e seus impactos, além de suas múltiplas interações, que também influenciam a vida do paciente. O fisioterapeuta vai ter que levar em conta os facilitadores e as barreiras que vão estar diante do paciente, já que a gente tem que levar em conta que a gente tem que reabilitar ele para a vida. Não focar apenas na doença, mas sim reabilitar ele para ter uma vida funcional novamente. Agora, falando sobre as principais disfunções na neurofuncional, nós vamos ter o TCE, o AVC, o Paxo e a lesão medular. Eu vou falar um pouco sobre o AVC, que mais na frente vamos ter um caso clínico de um paciente que tem um AVC. O AVC, ele pode ser hemorrágico ou isquêmico. No AVC hemorrágico, ele vai ser quando vai ter um extravasamento de sangue e vai aumentar a pressão intracraniana, sendo assim vai comprometer as estruturas. E no AVC isquêmico é quando tem um trombo e esse trombo vai obstruir a passagem de sangue, sendo assim vai ter a isquemia. Os principais acometimentos do AVC geralmente vai ocorrer do lado contralateral da lesão, porque vai ter as degustações das pirâmides, sendo assim, se a lesão for do lado direito, o acometimento vai ser do lado esquerdo. E aí é chamado de lado hemiparético, que é quando o paciente vai ter espasticidade, padrão flexor, dificuldade na marcha. Com isso, o fisioterapeuta vai poder tratar o paciente de acordo com o seu diagnóstico neurofuncional, que vai ter como norteador a CIF, que vai traçar objetivos a fim de melhorar a funcionalidade do paciente. E qual seria a melhor opção de tratamento para o paciente? Vai depender muito do objetivo, do que é que vai ser realizado no tratamento e também se o paciente tem condição e capacidade de realizá-lo. Está proposto no slide, o paciente neurológico, ele pode realizar a cinesioterapia no solo ou a fisioterapia aquática, ou fazer os dois no mesmo tratamento. Isso vai depender do objetivo e também se o paciente tem capacidade de realizá-los. Falando da cinesioterapia aplicada no solo, pode ser feito o tratamento com ela por meio dos benefícios que ela traz, como, por exemplo, a facilitação do treino de marcha, que é muito utilizado principalmente em pacientes que têm AVC. Aumenta a força muscular, desenvolvimento da postura esquelética e exercícios. E na cinesioterapia no solo, é muito realizado também exercícios realizados contra a gravidade, que também se torna um meio de fortalecimento muscular. Se for proposto a realização da fisioterapia aquática, ela deverá ser utilizada de acordo com os benefícios que elas trazem, no caso, os princípios da água. Por exemplo, pacientes que não conseguem fazer o exercício no solo por sentir muita dor ao realizar o movimento, pode optar por fazer a fisioterapia aquática, porque um dos princípios da água é a descarga de peso que o empuxo traz, fazendo com que melhore a sensibilidade do paciente, e a descarga de peso corporal vai diminuir e o paciente não vai sentir tanta dor, comparado à cinesioterapia do solo. Também a redução de espasticidade, porque a água ela pode trazer um relaxamento muscular e isso é muito bom para trabalhar com pacientes que têm Parkinson. Restauração da amplitude de movimento devido também ao empuxo, que diminui a descarga de peso, reeducação de reflexos posturais e melhora do equilíbrio e coordenação motora. O
fisioterapeuta que realiza uma avaliação neurológica detalhada, ele será capaz de concluir o diagnóstico cinético-funcional adequado. E isso irá ajudar a traçar o plano de tratamento a curto e longo prazo, de acordo com as sequelas específicas de cada paciente. Na avaliação neurológica, há descritas escalas utilizadas em pacientes neurológicos, escalas estas que irão definir os graus de capacidade, espasticidade dos pacientes. Técnicas fisioterapêuticas como facilitação neuromuscular proprioceptiva serão aplicadas a pacientes neurológicos com o intuito de melhorar a capacidade funcional deles por meio da melhora da força muscular e de tônus. Além da descrição da fisiopatologia das doenças neurológicas e do quadro cinético-funcional, também é importante o tratamento fisioterapêutico para cada doença em particular, ou seja, de que forma a fisioterapia com técnicas específicas será capaz de melhorar a funcionalidade dos pacientes e a qualidade de vida destes. O tratamento fisioterapêutico em pacientes neurológicos é uma das maneiras mais eficazes de minimizar o comprimento das funções motoras e cognitivas. E uma das formas do fisioterapeuta passar esse tratamento para os pacientes é através da cinesioterapia e da fisioterapia aquática. E alguns exercícios que podemos usar nesse tratamento são mobilização, tanto ativa quanto passiva. Deve-se realizar um movimento de todas as articulações do corpo, a fim de evitar ou diminuir a rigidez muscular por causa do desuso. O treino de marcha, que pode ser feito no solo e também na água. Caminhar vai estimular todos os músculos do corpo, além de estimular o equilíbrio, a coordenação e a percepção. Então, também é um exercício muito bom para pacientes neurológicos. O PNF também é muito bom em casos neurofuncionais, pois o seu objetivo é promover o movimento funcional por meio da facilitação, da inibição, do fortalecimento e do relaxamento de grupos musculares. Então, vão ser exercícios bastante benéficos e que podem ser realizados tanto no solo quanto na água. Bom, agora falando um caso clínico, a paciente MJS com 65 anos sofreu um AVC isquêmico há 2 anos, que comprometeu o hemisfério esquerdo do seu cérebro. Assim, as repercussões motoras vão acometer o lado direito. Então, apresenta hemiparesia à direita com grau 3 de espasticidade, que significa que ela tem um aumento do tônus moderado e também pode apresentar um padrão de flexão ou de extensão de membro que vai dificultar realizar alguns movimentos. No seu caso, apresenta um padrão espástico de flexão de membro. E aí, em questão de queixa principal, ela vai ter dificuldade na marcha, tem instabilidade de marcha, e também dificuldade para costurar, que era um hábito seu antes de sofrer o AVC. E aí, a atividade de participação, que ela relatou, ela adora cuidar das suas plantas e também ir à igreja. Na questão de cuidar das plantas, ela tem dificuldade agora para pegar o regador e aguar as plantas e também para podar as plantas, pegar a tesoura, abrir e fechar a mão. E a questão de ir à igreja está relacionada com a estabilidade da marcha, que vai afetar aí a sua locomoção. E agora falando dos exercícios propostos para esse caso, em relação aos membros superiores, vamos ter enfoque em 2 músculos, que são os músculos extensores e flexores dos dedos. Vão ser uns dos mais trabalhados aqui nesse caso. Eles vão apresentar grau de força 4, no caso dela, ela vence resistências leves. E aí propomos um exercício que vão ser em 4 fases. Primeiro, realizar o movimento de pinça sem nenhum objeto. O segundo, pegar uma caneta em pinça e transferir para outro lugar. O terceiro, que é pegar uma pinça e fechar, abrir e fechar, e vai estar vencendo aí a resistência que a pinça vai oferecer, uma resistência leve. E o quarto, que é pegar um fio dental, pegar a linha e torar. E esses exercícios vão estar voltados aí para a questão da costura, de correr das plantas. E o outro, que é uma massagem, que vai ser feita na mão, pelo terapeuta, ou até mesmo a própria paciente pode fazer, que vai estar estimulando ali o movimento para abrir a mão dela. E isso sem prejudicar os arcos palmares. Bom, e é importante a gente falar sobre os membros inferiores, que também estão nos objetivos de tratamento, já que é uma das queixas principais da paciente, essa instabilidade na marcha. Então, o primeiro objetivo associado aos membros inferiores seriam realmente exercícios que trabalhem essa projeção da perna, do membro inferior para frente. Justamente que é uma das características da marcha ceifante, trazida aí pelo AVC, essa compensação associada à abdução, essa rotação aí do quadril que a gente observa, e que não é tão interessante, justamente porque limita, ao paciente
e acaba sendo uma compensação bem evidente. Então, exercícios que projetem esse membro inferior para frente são interessantes. Então, exercícios como uma marcha com obstáculos é bastante interessante no caso da paciente, justamente por ela ter essa dificuldade nessa projeção para frente da perna. Assim como também, outros exercícios também seriam interessantes, seriam associados à descarga de peso no membro inferior, justamente para que a gente tenha, né, um efetivo fortalecimento muscular e uma melhor propriocepção desse membro que está afetado, né? Então, jogar esse peso para frente, na barra paralela, né, na perna do lado afetado seria bastante interessante com comandos do terapeuta, e a gente também pode fazer algumas resistências manuais, né, e estimulando para o paciente, empurra minha mão, ou também o paciente pode fazer sozinho com nossa orientação.